Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para um lançamento especial. Nós vamos fazer o primeiro prêmio de jornalismo da EMF Ayrton Arantes Ribeiro. Você sabia que os jornalistas ganham prêmios nacionais e internacionais pelas suas pesquisas, pela sua coragem de publicar coisas que às vezes não são agradáveis para tantas pessoas? Pois é, existem vários prêmios que os jornalistas ganham ao redor do mundo. O prêmio mundial mais importante que os jornalistas ganham, assim, é o chamado Pulitzer. É um prêmio dado pela imprensa norte-americana, os melhores jornalistas e escritores do mundo inteiro. Pulitzer não é só para jornalismo, é também para fotografia, para vídeos e também para produções de livros. Olha que legal. Também nós temos aqui no Brasil um prêmio muito importante chamado Prêmio Vladimir Herzog, que existe desde 1978. O Vladimir Herzog foi um jornalista brasileiro que se atreveu a ir contra a ditadura militar e acabou sendo preso e morto. Ele se tornou um grande herói do jornalismo, simbolizando a luta pela liberdade de imprensa, a liberdade que eu falei no vídeo anterior. É a liberdade de imprensa que faz com que o índice de democracia de um país aumente ou diminua. Ou seja, se o seu país, porventura, persiga os jornalistas, certamente esse país não é um país tão democrático assim. Porém, eu quero falar do primeiro prêmio de jornalismo da EMF Ayrton Arantes Ribeiro. Inclusive, ele ainda vai ter um nome. Vamos esperar que eu vou fazer uma enquete para descobrirmos o nome desse prêmio. Você vai escolher esse nome. Mas, por enquanto, vamos fazer aí, vamos entender um pouquinho do regulamento desse prêmio de jornalismo da EMF Ayrton Arantes Ribeiro. Eu acho que eu já mostrei para você essa tela em um outro momento, em uma outra aula, nessa aula que está aqui nesse card, falando sobre jornal, jornalismo, alguns aspectos técnicos, não é? E agora eu quero falar especificamente de cada uma das modalidades que o nosso concurso vai premiar. Primeiro, quero falar um pouquinho sobre o tema. O tema é um tema bem tranquilo, é bem fácil, você vai gostar bastante, porque você pode participar com qualquer tema do seu interesse, desde que você explique a origem desse assunto que você quer tratar. Por exemplo, professora, eu adoro cinema. Muito bom. O que você vai fazer? Você vai escolher uma das modalidades a seguir, que são entrevista, artigo, que é o artigo escrito mesmo, né? O vídeo com alguma montagem, ou um podcast, ou mesmo uma HQ que fale sobre cinema. Ou seja, você vai produzir esse material. Então, vamos para a modalidade 1. Entrevista. A entrevista que você fizer deverá ser de acordo com o tema que você escolher. Se você escolheu, suponhamos, o tema cinema, você deverá fazer uma entrevista. Se for uma entrevista escrita, você deverá fazer essa entrevista com uma pequena introdução à entrevista propriamente dita, com um ator, com um professor de cinema, com um cineasta, ou alguém dessa área, ou explicando por que você escolheu essa pessoa, porque você escolheu esse tema, explicando a origem do cinema, porque o tema do nosso concurso é origem, então explicando a origem do cinema. As perguntas têm que ter a ver, claro, com o seu tema. Você pode perguntar algumas coisas de ordem pessoal para a pessoa, é bem importante para a gente conhecer essa pessoa. Por que você convidou uma pessoa para falar sobre cinema se essa pessoa era jogadora de futebol? Um exemplo, bem bestinha para você entender. Essa pessoa tem que ter a ver com o seu tema. Na sequência, então, você vai redigir essa entrevista, quer dizer, escrever essa entrevista, de preferência, escrever a entrevista em Word ou no Google Docs, que tem aí no seu tablet, né? Existem vários vídeos no meu canal que ensinam como você deve digitar e como você deve editar um texto no Google Docs, e aí me enviar no Google Sala de Aula até o dia 2, olha ali a data, dia 2/8. Lembre-se, você não precisa fazer esse trabalho
sozinho ou sozinha. Você pode convidar uma pessoa, desde que essa pessoa seja do 8º ou do 9º ano. Pode ser, inclusive, se você é do 8º e quer fazer com uma pessoa do 9º ano, está liberado, pode ficar à vontade, porque é um concurso. Ao mesmo tempo que é um concurso, é claro, é uma avaliação também para a minha disciplina. Não esqueça nunca, elabore um roteiro para que você não passe vergonha também na frente do seu entrevistado, ou esqueça de perguntar alguma coisa que seria muito importante, que apenas ao transcrever você vai lembrar, caramba, não perguntei tal coisa. Peça para a pessoa autorizar essa publicação das suas informações no jornal da nossa escola. Bem, o artigo, que é justamente um texto mais elaborado, com algumas peculiaridades, o texto você tem que ter início, meio e fim, ele não precisa ter uma entrevista, mas ele pode ter citações de entrevistas que você viu com alguém, ele também tem que obedecer ao tema principal, que é a origem, né? Então, se você quiser falar sobre os games, a origem dos games, dos videogames, etc., você pode utilizar essa ferramenta, não é? Essa modalidade 2, que é artigo. É um texto, uma redação que você vai fazer, o que pode ser, por exemplo, a origem dos games, a origem da lâmpada elétrica, da energia elétrica, a origem da água, como a água chega aos lares das pessoas, então a origem da religião, a origem também do assunto que você desejar, das novelas. Ai, professor, eu adoro novela. Fala sobre a origem das novelas. Conta pra gente quais são as novelas que você mais gostou, quais são as novelas que foram sucesso no Brasil e fora do Brasil, onde elas surgiram. Isso é uma coisa bem legal. Lembre-se, esse tema da origem, você pode encaixar qualquer assunto. O item 3 é um item um pouco mais elaborado. É um vídeo. Então, você faria um vídeo um pouquinho mais elaborado, fazendo uma edição entre imagens, entre o som, entre alguma música. Lembre-se de não pegar uma música que tenha direitos autorais. Cuidado, cuidado com os direitos autorais. Em todas as modalidades, a gente tem que tomar cuidado de onde você tirou aquela informação. Ela é verídica, então ela deve figurar, ela deve aparecer no seu texto, ou de entrevista, ou de artigo, ou de vídeo, como podcast ou HQ. Não esqueça, a fonte é muito importante, a gente tem que saber de onde você tirou essas informações. A modalidade 4, podcast. O podcast é uma espécie de programa de rádio. Nele você poderá gravar em forma de narração da origem do tema que você propõe, ou mesmo você pode fazer em forma de entrevista, aproveitando as respostas do seu entrevistado e fazendo uma edição para a inscrição nesse concurso. HQ é a quinta e última modalidade, que, como você sabe, são histórias em quadrinhos, que você poderá fazer também ou de modo desenhado, né? Você desenhar cada uma das partes. Lembre-se, não pode fugir do tema, senão o seu trabalho vai ser desclassificado. Então, você poderá fazer de modo desenhado, ou então usando aqueles aplicativos de foto. Vocês já viram, com certeza, aqueles aplicativos que quando você tira a foto, ela vira desenho. Também é uma maneira bem incrível de apresentar isso daí. Lembre-se, não interessa a maneira. Chame seus amigos para que você consiga fazer um excelente trabalho, participar desse concurso. E se você não quiser participar do concurso, ainda assim deverá fazer esse trabalho. É um trabalho muito especial que eu estou elaborando. Uma coisa importante que você deve saber é que para cada modalidade, ou seja, para entrevista, para artigo, para vídeo, para podcast, para HQ, para cada uma dessas modalidades, existe uma premiação em primeiro, segundo e terceiros colocados. Então, muita chance de você ganhar. Vai ser um dia bem bacana em que eu vou pedir para os professores, eles que vão fazer os votos, a gente vai fazer uma enquete bem bacana desses votos e vai apresentar para a escola inteira o seu talento jornalístico. E nós vamos ter esse primeiro prêmio, primeiro concurso de jornalismo da MF Ayrton Arantes Ribeiro.
Espero que você participe. O limite para mandar os seus trabalhos vai ser dia 2 de agosto de 2021. Eu quero ver o seu trabalho. Tudo bem? Desejo a você uma excelente tarde e aquele abraço. Tchau, tchau.